Vamos agora para a resolução do exercício número 5. Agora vamos sair um pouquinho do retângulo. Na verdade, vamos combinar um retângulo com um semicírculo. Observe o problema. Uma janela tem forma de retângulo encimada, ou seja, em cima do retângulo temos um semicírculo. Dentre as janelas de perímetro igual a 5 metros, olha a restrição. Perímetro 5 metros da janela, quer dizer que a soma disso tudo tem que ser igual a 5, que é o perímetro. Qual deixa passar a maior quantidade de luz? Bom, vamos traduzir a pergunta. A maior quantidade de luz está associada à maior área. Então, o objetivo é a maior área. Bom, vamos com calma. Vamos lá. Vamos começar observando o seguinte. Se temos aqui um semicírculo, então eu vou começar chamando o raio de x. Ok? Acho que é mais fácil. Porque se eu chamar de x essa medida, o raio vai ser x sobre 2, eu vou ter que trabalhar com fração. Eu prefiro evitar fração. Então, se eu chamar o raio de x, então essa medida aqui vai ser 2x. Essa medida aqui vai ser y. Por que y? Porque ele fala que tem na forma de um retângulo. Então, essas dimensões podem ser diferentes. Então, o raio é x, aqui também é x, então aqui é 2x e aqui é y. Aqui também, então, vai ser y. Tá. Se aqui vale x, aqui é o semicírculo. Então, observe que o que está ao redor do semicírculo é o seu comprimento. Qual o comprimento de um semicírculo? Na verdade, qual o comprimento de um círculo? O comprimento é igual a 2πr do círculo. Então, o comprimento do semicírculo vai ser a metade. Vai ser πr. Bom, mas se eu estou chamando o raio de x, então essa medida que inicia aqui e termina aqui, essa medida aqui é igual ao comprimento de um semicírculo, que é πx, já que o raio é x. Ok? Estamos indo. Agora eu já tenho condições de montar a nossa restrição. Qual vai ser a restrição? O comprimento, o perímetro. Vamos lá. O perímetro é a soma de todos os lados. Então eu vou pegar o 2x, que é essa medida, mais o y vai dar mais 2y, mais essa medida do semicírculo, que é πr. Então eu somei essa medida, mais essa, mais essa, mais essa. Pronto, eu tenho o perímetro. E o perímetro é igual a quanto? O perímetro é igual a 5. Só que aqui, em vez de πr, eu vou denominar de o raio é x, πx, senão vai acabar criando mais uma variável. Pronto. Então, esse é o nosso perímetro. 2x mais 2y mais πx igual a 5. Agora eu vou para o objetivo. O objetivo, a maior quantidade de luz, a maior área. Então, vamos ter que dividir aqui a figura em duas. A primeira figura é essa área aqui, ó, a área do retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura, 2x vezes y. Mais a área do semicírculo. Qual vai ser essa área desse semicírculo? Vamos parar e pensar. Se a área de um círculo é πr ao quadrado, de um semicírculo vai ser a metade. Vai ser a área igual πr ao quadrado sobre 2. Se o raio vale x, então traduzindo vai ser πx ao quadrado sobre 2. Pronto. Essa aqui é a nossa função objetivo. 2xy mais πx ao quadrado sobre 2. Pronto, modelamos. Agora é hora de escolher um método e resolver. Com certeza eu vou para o segundo método, hein? Acho que aqui o primeiro método, na hora de agrupar esses dois, vai dar muito mais trabalho. Se bem que eu estou sentindo que vai gerar uma função do segundo grau, hein? Isolando o y em função do x é primeiro grau, multiplicando por primeiro grau vai gerar segundo grau. Não, vai ser mais fácil aqui pelo primeiro método, hein? Então, vou aplicar o primeiro método. O primeiro método, denominado função de uma variável.
Então nós vamos dar um jeito de agrupar para trabalharmos exclusivamente com uma variável. Bom, espero que a modelagem tenha ficado clara. O perímetro, soma de tudo igual a 5, e a área, a soma das duas áreas. Bom, a gente isola uma variável na restrição e substitui. Claro que eu vou isolar o y, não sou bobo. Então vai ficar y igual a... O 5 já está do outro lado. O 2x está somando, vai subtraindo. O πx está somando, vai subtraindo. E o 2 que estava multiplicando o y vai dividindo. Pronto, isolei. Esse é o y. Isolo e substituo na função. A função é 2x vezes y. Quem é o y? Tudo isso. 5 menos 2x menos πx sobre 2. E por fora, πx ao quadrado sobre 2. Tá aqui. Como eu estou dividindo por 2 e multiplicando por 2, eu cancelo, então eu vou fazer a distributiva só para o 5, tá bom? Então vai ficar x vezes 5, 5x. X vezes menos 2x ao quadrado. X vezes πx, πx ao quadrado. Pronto, fiz a distributiva mais πx ao quadrado sobre 2. Podemos agrupar essas duas parcelas, hein? E aí eu finalizo a função área com duas variáveis. 5x menos 2x ao quadrado. Bom, vamos lá. Menos 1π com mais meio π, menos 1 mais meio dá menos meio. Então aqui vai ficar menos πx ao quadrado sobre 2. Essa aqui, então, é a função área em relação a uma única variável, que foi essa soma mais meio com menos 1, que eu também agrupei. Bom, primeiro método, candidato, como que acha mesmo? Muito bem, deriva igual a zero. Exatamente. Deriva. Bom, derivada de 5x, moleza, 5. Derivada de menos 2x ao quadrado, menos 4x. Agora aqui eu multiplico e subtraio. Quando eu multiplicar o 2 que vem multiplicando cancela com 2, então vai sobrar só o πx. Subtrai uma unidade, a nova potência é 1. Pronto. Agora é hora de igualar a zero. Para resolver isso, eu vou ter que colocar o x em evidência, tá? Então, na verdade, deixa eu jogar o x para o outro lado, que eu já consigo acertar o sinal. Fica mais fácil para enxergar. Joguei o 4x e o πx. Agora eu coloco o x em evidência. Vou puxar o x para frente, vai sobrar 4 mais π. Então, o valor de x vai ser 5 dividido por 4 mais π. Pronto. Bom, vamos trabalhar em decimal, que acho que vai ser mais fácil. Vou pegar, então, vou dividir 5 por 4 mais o valor de π. O resultado em decimal, 0,7. Então, a medida do x é 0,7. E o y está aqui isolado, eu já vou trocar, hein? Então, vamos lá. Ficará 5 menos 2 vezes 0,7 menos π que multiplica 0,7. Tudo isso vai ser dividido por 2. Olha, o y também deu 0,7. Pronto. Com o x e o y na mão, vamos achar a área? Vamos lá. Substituindo, 2 vezes 0,7 vezes 0,7, x vezes y, mais π, que multiplica 0,7 ao quadrado, e essa resposta eu vou dividir por 2. Prontinho, 1,75, arredondando. Tá tudo em metros, hein? Então aqui é metros quadrados, metros, metros. Agora, vamos para o teste da segunda derivada. Vamos confirmar a natureza do candidato. Eu preciso confirmar se ele é máximo ou se ele é mínimo, tá bom? Vamos lá. Derivando pela segunda vez, está aqui a primeira derivada. Ó. Então eu vou pegar isso e vou derivar de novo. Derivada de 5 é 0, de menos 4x é menos 4, de menos πx é menos π. Não preciso nem juntar esses dois, já sei que o resultado aqui vai dar negativo. Se é negativo, é menor do que zero. Quando a segunda derivada é menor que zero, é quando a função de segundo grau é menor que zero, com cavidade para baixo, o que gera ponto de máximo. Ok, então agora vamos responder a pergunta do problema.
Dentre as janelas de perímetro igual a 5, qual deixa passar a maior quantidade? Vamos lá. Então, deixa eu falar melhor. Resposta são as dimensões. Vou começar com as dimensões do retângulo. Dimensões do retângulo, 2x por y. Tem que multiplicar por 2 o x, que é 0,7. Então, as dimensões do retângulo é 1,4 por 0,7. Agora, as dimensões do semicírculo é apenas o raio. Deixa eu só informar o raio. A única informação que eu posso dar. O raio é o x e o x vale 0,7. Pronto. Vamos para o domínio e imagem? Vamos lá. Eu farei o domínio em função do x. Pergunta, x é medida? Opa, x é medida, tanto como o raio ou como medida do retângulo. Então, obrigatoriamente, o x tem que ser maior que 0. Será que tem um maior valor de x? Vamos unir todas as forças para x. Então, eu vou ignorar o y. Pegando lá na restrição, se eu ignorar o y, o que vai dar, hein? Vamos ver. Se eu pegar o y e trocar ele por 0, vai sobrar isso. Então, agora eu vou colocar o x em evidência, para poder calcular o x. Colocando o x em evidência, sobra 2. Colocando o x em evidência, sobra mais π. Isso é igual a 5. Então, o valor de x é 5 dividido por 2 mais π. 5 dividido por 2 mais o valor de π. Deu para calcular o valor de x agora, hein? 0,97. Então, o maior valor de x, 0,97. Não pode colocar o igual aqui. Mas, professor, isso não é zero. É zero se você olhar para o y, que é o valor associado. Então, dizer que o x é 0,97 é o mesmo falar que o y é zero. Mas o y não pode ser zero. Então, esse é o domínio. Vamos para a imagem agora. Imagem é a função, objetivo, que é a área. Bom, vamos começar pela maior área. Eu já provei que é ponto de máximo, a área máxima é essa. Então é impossível uma área maior que essa. Impossível, ela é o máximo. Então toda área é menor ou igual a isso. E a área mínima? Bom, é só calcular a área. Se você for calcular a área, 2x vezes y, 2 vezes esse x vezes 0 vai dar 0. Mais πx ao quadrado sobre 2. Opa! É possível calcular aqui esse pedaço, hein? Então, vai existir uma área mínima. Vamos calcular. Deixa eu fazer a conta. Como que faz para achar o outro extremo? Basta você utilizar as informações do domínio, que é esse combinado aqui, ó. O maior valor de x está associado ao y0. Então, eu vou pegar o y0 e o x igual a 0,97 e vou trocar na fórmula da área. 2 vezes x vezes y vai sumir. 2 vezes 0,97 vezes 0 vai zerar. Mais π vezes 0,97 ao quadrado sobre 2. Vamos lá. Π que multiplica 0,97 ao quadrado e vamos dividir por 2, a resposta é 1,47. Então, deu para calcular o valor mínimo da área. O mínimo da área é 1,47. Então, a área está limitada entre 1,47 e 1,75. Bom, aí alguém vai falar, mas professor, o x não pode ser zero? Opa, na verdade eu também tenho que assumir que o x pode ser zero. Para poder achar o outro extremo da imagem, eu tenho que aplicar os extremos do domínio. E se o x for zero, troca aqui por zero, vai dar 2 vezes 0, 0, mais π vezes 0, 0. Opa, então tem esse caso aqui, hein? Independente do valor do y, quando o x vale 0, a área vale 0. Entre 1,47 e o 0, o menor valor é o 0. Então, na verdade, a área mínima é o 0. Então, aqui é de 0 a 1,75 e não tem mais o igual. Mesmo assim, foi muito bom eu ter calculado 1,47, hein? Tá, deixa eu explicar melhor, não ficou bom. Como que eu acho a imagem? Um dos extremos é a resposta principal do problema, que no caso eu já tinha a área máxima. Então eu já tenho o máximo da área, falta a área mínima. Para achar a área mínima, você aplica os extremos do domínio. Troca o x por 0 na área e depois troca o x por 0,97 combinado com o y0, na área também. E pega o menor valor é o 0. Então essa é a área mínima, é a área 0.